A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra. Eu vou estar passando para nós meditar nesta manhã, né, meus irmãos? Glórias a Deus, né? Mais um dia aí na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, quando vem a dor não é fácil, né, meus irmãos? A gente não se acostuma com dor. Por mais que eu passo dor, que eu já venho sentindo dor faz tempo, mas a gente nunca se acostuma com ela, né? É incrível, né, meus irmãos? Mas Deus está no comando de todas as coisas, né, meus irmãos? Vamos seguir em frente, porque nós já somos vencedores, né? Só o fato de nós estar buscando a palavra, né, buscando a Deus, nós já somos vencedores, meus irmãos. Amém? Deus, muitas das vezes, Ele vai nos dar uma palavra que vai contra a nossa vontade. A maioria das vezes, meu irmão, Deus vai pedir para você fazer algo que você não ache certo aos seus olhos. Amém? Olha o que Deus está falando para você nessa manhã. Então, muitas das vezes, Deus vai falar conosco para nós fazer alguma coisa. Amém, meus irmãos? Que seja, vai ser contra a nossa vontade, né? Porque aos nossos olhos, né, meus irmãos? O que Deus pede é loucura. Amém, meus irmãos? Mas é aí que está o X da questão. Amém? É ouvir a palavra de Deus e obedecer. Quanto mais obediente você for na presença de Deus, mais rápido é a sua cura. Mais rápido a sua vida muda. Amém? E Deus me revela aqui que tem muita gente que, em vez de ouvir a palavra e fazer a vontade de Deus, ela fica murmurando, reclamando o porquê, o pra quê, né? Amém, meus irmãos? Fica, né, ali com a indignação, né? Porque Deus pediu aquilo, porque Deus pediu aquilo outro, né? Sendo que tem outras coisas para fazer mais simples, né, meus irmãos? E a palavra de Deus nos diz que para servir a Deus, amém, para acompanhar um pouco, né, do que Deus quer para nós é loucura. Porque o cristão tem que ser louco para obedecer a Deus. Porque muitos pedidos de Deus vai fugir do nosso cotidiano, né, do nosso jeito de pensar, de ver, de falar. Então, meus irmãos, o que preza na presença de Deus é a nossa obediência. Deus, Ele quer te curar. Deus, Ele quer que você venha comer o melhor dessa terra. Ele não quer que você venha ficar nervoso, enfermo numa cama. Amém, meus irmãos? Mas para nós receber de Deus a cura, nós precisamos andar em obediência. Mesmo sendo loucura aos nossos olhos, temos que fazer aquilo que Deus pediu. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, não quero aqui estar se gavando, não, mas muitas palavras que Deus me falou para mim falar nessa rede social, no YouTube, para mim era loucura, meus irmãos. Mas eu fiz, eu obedeci à vontade de Deus. Muitas pessoas se magoaram com o jeito que eu falei. Amém, meus irmãos? Mas, sem entender, eu fiz. Amém? E não se arrependo, por quê? Porque Deus está comigo. É Deus que me mandou. Amém, meus irmãos? Então Ele se responsabiliza do que aquilo que a gente fala, do que aquilo que a gente faz. Amém? Tomei decisões, meus irmãos, que Deus me mandou eu tomar decisões. Não foi minhas as decisões. E aos olhos de muito foi loucura.
Amém, meus irmãos? E ainda é, né? Aos olhos de muitos ainda é loucura, né? De 3 médicos já falar para mim amputar a perna e eu estar insistindo. Mas a insistência não vem de mim, vem de Deus. Amém, meus irmãos? E muitas vezes Ele vai pedir para nós fazer coisas que vai ser, né, meus irmãos, fora do comum. Vai ser loucura aos nossos olhos, né? Como é que uma pessoa que está quase morrendo, enferma ali com a bactéria, amém, o médico fala que para o melhor, né, é amputar a perna e ela continua. Isso é loucura. E muitos me chamaram de louco, mas não sou louco, meus irmãos. É a direção de Deus. Deus, Ele quer assim. Eu não sei se lá na frente Ele vai me autorizar, amém, a amputar a perna. Eu não sei, lá na frente Ele vai fazer um milagre na minha vida e eu vou voltar a andar. Mas a questão agora é que eu estou em obediência, mesmo que para os olhos de muitos seja loucura. Amém, meus irmãos? Eu estou obedecendo a Deus. Amém? E olha o que diz a palavra do Senhor lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Vamos no 14 para nós entender a mensagem de Deus. Amém? Aqui é a história de Naamã, amém, que foi curado de uma lepra, né, meus irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Êxodo, 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoantes a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança, ficou limpa. Amém, meus irmãos? Aqui nós vemos Naamã obedecendo, né, a Deus. Amém, meus irmãos? Mas se nós ver lá no versículo 12, olha que diz a palavra do Senhor. Não são porventura Abana e Farfa, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então Naamã, ele se indignou com a palavra de Eliseu, né? Eliseu falou a Deus para mandar Naamã se lavar 7 vezes no Jordão, e era um rio poluído, né, meus irmãos? Cheio de sujeira. Amém, da época. Amém. E ele ficou indignado, por quê? Porque é loucura aos nossos olhos, meus irmãos. Deus aí nos dá cada direção que aos nossos olhos parece loucura. Mas se nós obedecer, nós seremos curados. Se nós obedecer, nós seremos, amém, bem-sucedidos por onde quer que andares. Amém, meus irmãos? Mas nós precisamos de obedecer, mesmo que aos nossos olhos seja loucura. Amém? É como Deus já pediu para mim abençoar outra pessoa, sendo que naquele momento quem estava precisando era eu, meus irmãos. Amém? E mas mesmo sem entender, faça a vontade de Deus, faça aquilo que Deus está te pedindo. É que Deus está falando aqui nesta manhã, meus irmãos, que tem muitas pessoas que Deus pede para fazer as coisas e elas ficam indecisas. Será que é mesmo Deus falando comigo? Não, isso aí é coisa de Satanás. Ah, Deus não está falando comigo, e Deus está sempre falando com você. Faça assim, faça daquele jeito. Amém? Mas os seus olhos estão vendo que é loucura, seus pensamentos. Amém, meus irmãos? E tem pessoas que perdem as bênçãos de Deus, por quê? Porque não são humildes de ouvir, amém, e vir obedecer o que Deus está falando. São pessoas que não são humildes na presença de Deus. Pois eles obedecem o líder, né, da igreja, eles obedecem ali a pessoa que está dirigindo a igreja, mas não obedece a Deus, os direcionamentos de Deus, que Deus quer para a sua vida.
Então, mesmo que seja loucura, meus irmãos, como aqui Naamã estava vendo que o rio era poluído, tinha mais rio lá limpo, né, meus irmãos? Mais limpo, com água cristalina, tinha, mas Deus quis que Naamã descesse no Jordão. É nesse que Deus queria, para que Naamã viesse ficar limpo. Amém? Então, mesmo indignado, Naamã foi lá e mergulhou 7 vezes, mesmo indignado, mesmo achando que é loucura. Ele fez, meus irmãos, pois ele foi curado. Amém. Mesmo na indignação, mesmo achando que é loucura, ele assim o fez. Amém, meus irmãos. Você está entendendo o que Deus está falando para você nessa manhã? Mesmo que para você e seus olhos seja loucura, amém? Se é eu que estou pedindo para você fazer, faça, porque você vai ser bem-sucedido aonde quer que andares. Quando você ouvir minha palavra e fazer a minha vontade. Amém, meus irmãos? Deus, ele quer te curar. Deus, ele quer mudar a sua história. Mas para isso, meus irmãos, amém, nós temos que fazer a vontade do Pai. Amém? Obedeça os direcionamentos de Deus, por mais que aos seus olhos e o seu pensamento venha a ser loucura. Amém? Faça como Deus está te falando. Eliseu deu uma ordem a Naamã para ele descer no Jordão. Amém, meus irmãos? Que se ele descesse no Jordão, a carne dele seria restaurada e ficará limpo, né, meus irmãos? Então obedeça a Deus, acima de tudo e de todos. Primeiramente a Deus, mesmo que aos seus olhos seja loucura. Naamã, mesmo achando que era uma loucura, ele assim o fez e foi curado. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Eu não sei como é que vai ser o meu dia, porque o meu dia pertence a Deus. Amém, mas se assim for da vontade dEle, estaremos ao vivo hoje, amém. Amém, meus irmãos? Trazendo a palavra de fé, de esperança. Amém, meus irmãos? Para todos nós, amém. Que Jesus Cristo venha falar conosco, né? Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Se gostou, deixa seu joinha, o seu like aí, para ajudar que outras pessoas venham ouvir esse vídeo. Amém, meus irmãos? Ajude a semear a palavra de Deus. Deus, ele fala para você nessa manhã, meus irmãos. Mesmo que aos seus olhos seja loucura, faça aquilo que estou te pedindo, porque você será abençoado. Amém. Glórias a Deus.